Saudações, queridos amigos! Vocês sabiam que na Idade Média uma pessoa podia ser jogada em um rio com uma pedra no pescoço e, se ela flutuasse, era considerada culpada? E na antiga Babilônia, o acusado era forçado a pular em um rio turbulento e, se a corrente o levasse embora, ele era inocente, porque o rio o levou para os deuses. Hoje vamos falar sobre 10 maneiras chocantes de provar a inocência que foram usadas ao longo da história da humanidade. E acreditem, algumas delas são tão selvagens que é difícil acreditar mesmo agora. Por que este tema é importante? Porque muitos desses métodos ainda influenciam nosso sistema de justiça. Alguns princípios estabelecidos nesses testes bárbaros podem ser encontrados na jurisprudência moderna. E no final do vídeo, vou contar sobre um método que é usado até mesmo no século XXI e pode salvar a vida de uma pessoa inocente. Mas vamos por ordem. Vamos começar com o método mais cruel, o teste do fogo. Imagine, você é acusado de um crime que não cometeu e, para provar sua inocência, lhe oferecem pegar um ferro em brasa com as mãos e carregá-lo por 9 passos. Soa insano? No entanto, essa era uma prática comum na Europa medieval. Além disso, esse teste tinha muitas variações, cada uma mais aterrorizante que a anterior. O procedimento era assim: o acusado deveria pegar com as mãos nuas uma barra de metal incandescente, pesando de 1 a 3 libras. O peso dependia da gravidade da acusação. Quanto mais sério o crime, mais pesada era a barra. O metal era aquecido até ficar vermelho em um forno especial dentro da igreja, com uma grande multidão de pessoas. O acusado tinha que andar 9 passos com ele, nem mais, nem menos. Cada passo era contado em voz alta pela multidão. Depois disso, a mão era imediatamente enfaixada com tecido de linho, selada com cera e carimbada com o selo do juiz local. Durante 3 dias, o acusado ficava sob custódia para que ninguém pudesse ajudar com o tratamento. No 4º dia, a bandagem era solenemente removida na presença de testemunhas. Se a ferida cicatrizasse limpa, sem traços de pus, a pessoa era inocente. Se desenvolvesse infecção, culpada. A lógica era simples. Deus protegeria o inocente de queimaduras. Mas o mais interessante está nos detalhes. Historiadores modernos descobriram registros de que alguns padres ajudavam secretamente aqueles cuja inocência tinham certeza. Eles revestiam o metal com uma fina camada de cera misturada com ervas que, ao ser aquecida, criava uma película protetora invisível. Esta película proporcionava alguns segundos de proteção, o suficiente para dar 9 passos rápidos. Também são conhecidos casos em que os acusados esfregavam as mãos com substâncias curtidoras especiais por vários dias antes do teste, o que tornava a pele mais áspera e menos sensível. Alguns até tomavam infusões de papoula que amorteciam a dor. Mas imaginem como era para aqueles que não tiveram a sorte de receber tal ajuda. O segundo método não é menos chocante, o teste da água. E aqui havia 2 variantes, água fria e água fervente. Vamos começar com a água fria. O acusado era amarrado de uma maneira especial. A mão direita era amarrada ao pé esquerdo e a mão esquerda ao pé direito. Isso era chamado de amarrar em cruz. Uma corda longa era amarrada à cintura para que a pessoa pudesse ser puxada para fora. Antes da imersão, um padre abençoava a tágua, lendo orações especiais. Acreditava-se que a água benta não aceitaria um pecador. Então, a pessoa amarrada era jogada em um corpo d'água. Se a pessoa afundasse, ela era inocente e rapidamente puxada pela corda. Se flutuasse, culpada, porque a água, como um elemento puro, rejeita um pecador. O paradoxo é que o inocente era considerado aquele que começava a afundar. Claro, tentavam puxá-lo, mas nem sempre conseguiam. Os registros mostram que aproximadamente 1 em cada 5 inocentes se afogava antes que pudessem ser salvos, e aqueles que podiam prender a respiração ou tinham mais gordura no corpo e, portanto, flutuavam melhor, eram automaticamente considerados culpados. Que lógica perversa! O teste da água fervente era ainda mais assustador,
O acusado tinha que recuperar um anel ou pedra do fundo de um caldeirão com água fervente. A profundidade de imersão da mão dependia da gravidade da acusação, até o pulso, cotovelo ou ombro. Depois disso, a mão também era enfaixada e verificada após 3 dias. Os historiadores calcularam que sobreviver a tal teste sem lesões graves era praticamente impossível. O terceiro método, o duelo como julgamento divino. Este era o único método onde o acusado tinha uma chance real. O acusador e o acusado se encontravam em combate, e o vencedor era considerado correto. Mas mesmo aqui havia nuances. Se o acusador fosse idoso, fraco ou uma mulher, eles podiam contratar um lutador profissional, um campeão. As regras do duelo eram estritamente regulamentadas. A luta acontecia em uma área especialmente cercada, geralmente de forma circular. Se alguém saísse de seus limites, era automaticamente reconhecido como perdedor. As armas eram escolhidas dependendo do status social dos participantes. Nobres lutavam com espadas, plebeus com porretes ou simplesmente com os punhos. O mais surpreendente é que as mulheres também participavam de duelos. No entanto, quando uma mulher lutava com um homem, as regras mudavam. O homem era colocado até a cintura em um buraco, um braço amarrado atrás das costas, e a mulher recebia uma bolsa de couro com uma pedra pesando 3 libras. Acreditava-se que isso igualava as forças. A história conhece um caso surpreendente de Berna no ano de 1288. Uma mulher chamada Margarita acusou um homem de roubo. Ele exigiu um duelo. Margarita não apenas aceitou o desafio, mas venceu, esmagando a cabeça do oponente com uma pedra na bolsa. Após este incidente, o conselho da cidade proibiu duelos entre homens e mulheres. O quarto método é especialmente arrepiante: o teste do veneno. Em algumas tribos africanas, o acusado recebia uma bebida feita de plantas venenosas, mais frequentemente da casca da árvore moavi ou de feijões calabar. Se a pessoa sobrevivesse, ela era inocente. O problema era que a dose de veneno frequentemente dependia do humor de quem preparava a bebida. Curiosamente, este teste tinha vários níveis. Primeiro, o veneno era dado a um pintinho. Se o pintinho sobrevivesse, o acusado era inocente e nem precisava beber a bebida. Se o pintinho morresse, o veneno era oferecido ao acusado. Mas, frequentemente, a decisão sobre culpa era tomada com base em como exatamente o pintinho morria. Se caísse sobre o lado direito, a pessoa era culpada, se sobre o esquerdo, inocente. Alguns curandeiros conheciam antídotos e, por uma grande taxa, os davam aos acusados antes do teste. Outros ensinavam como induzir vômito imperceptivelmente aos observadores. Havia também aqueles que gradualmente acostumavam seu corpo ao veneno, tomando-o em pequenas doses, mas a maioria não tinha tais oportunidades e morria uma morte dolorosa. O quinto método, o teste do alimento consagrado, também conhecido como Korsnet. O acusado tinha que comer um pedaço de pão ou queijo abençoado, pesando exatamente 1 onça. Antes disso, o padre pronunciava um encantamento especial sobre o alimento: que este alimento fique preso na garganta do culpado e passe livremente no inocente. Frequentemente, antes do teste, a pessoa era deixada com fome por vários dias e também não recebia nada para beber. No momento do teste, ela tinha a garganta completamente seca, e então era forçada para engolir rapidamente um grande pedaço de pão seco sem água. Enquanto isso, uma multidão ficava ao redor, observando atentamente cada movimento. A pressão psicológica era enorme. Muitos começavam a engasgar simplesmente por medo. Há um caso conhecido quando o conde Godwin de Wessex, no ano 1053, engasgou com um pedaço de pão em um banquete quando o rei Eduardo o acusou de assassinar seu irmão. Embora fosse pão comum, não consagrado, seus contemporâneos o perceberam como um julgamento divino. O sexto método era usado principalmente para mulheres acusadas de bruxaria: o teste da agulha. Acreditava-se que o diabo marcava seus servos com marcas especiais insensíveis à dor. Pessoas especiais, chamadas de caçadores de bruxas ou perfuradores de bruxas, examinavam cada centímetro do corpo da acusada. O procedimento era humilhante e doloroso. A mulher
era completamente despida e raspada careca. O cabelo podia esconder as marcas do diabo. Então, seu corpo era examinado com agulhas longas, procurando por pintas, cicatrizes ou quaisquer marcas incomuns. Se encontrassem um lugar onde a mulher não sentia a picada, isso era considerado prova irrefutável de conexão com o diabo. O mais famoso caçador de bruxas, Matthew Hopkins, que operava na Inglaterra no século XVII, enviou mais de 300 mulheres para a fogueira. Após sua morte, encontraram um conjunto inteiro de agulhas engenhosas, algumas com pontas retráteis, outras com pontas cegas cobertas com tinta, imitando sangue. Para cada bruxa encontrada, Hopkins recebia 20 shillings, uma quantia enorme para aqueles tempos. O sétimo método, juramento sobre relíquias sagradas ou juramento judicial. O acusado tinha que colocar sua mão sobre uma relíquia sagrada, parte da cruz do Senhor, ossos de santos, livros sagrados, e jurar sua inocência. A fórmula do juramento era estritamente definida, e qualquer erro na pronúncia era considerado um sinal de culpa. Mas, o mais interessante, acontecia nos bastidores. Alguns padres empreendedores criavam armadilhas especiais para mentirosos. No relicário com relíquias, eles incorporavam um mecanismo com espinhos afiados que saltavam quando pressionados, ou escondiam vespas e abelhas dentro. Quando o culpado colocava sua mão sobre a relíquia, o padre secretamente ativava o mecanismo. Há um caso conhecido em Reims, quando o bispo local ordenou cobrir o relicário com uma composição especial de urtiga e outras plantas urticantes. A composição era incolor e inodora, mas ao contato com a pele causava queimação severa e bolhas. Quando o acusado retirava bruscamente sua mão devido à dor, isso era interpretado como punição divina por um falso juramento. O oitavo método, teste por sorteio ou julgamento divino. Existiam muitas variações. A mais simples, 2 sortes, preta e branca. Mas havia também métodos mais sofisticados. Por exemplo, o teste do saltério. Uma nota com o nome do suspeito era colocada na Bíblia, e se o livro girasse ao ler certos salmos, a pessoa era culpada. Outra variante, o teste da peneira. Uma peneira era suspensa em tesouras ou pinças. Os nomes dos suspeitos eram pronunciados, e se em determinado nome a peneira começasse a girar, aí estava o criminoso. Claro, um executor experiente podia fazer a peneira girar no momento certo com um leve movimento da mão. Mas o mais insidioso era o teste por sorteio com substituição. 2 sortes de aparência idêntica eram preparadas, mas ambas significavam culpa. Alguns acusados espertos, suspeitando de um truque, pegavam uma sorte e rapidamente a engoliam, declarando: verifiquem a restante. Se for preta, significa que engoli a branca. Isso exigia uma coragem e engenhosidade incríveis. O 9º método, teste da balança, especialmente popular na Índia e em algumas partes da Europa. O acusado era pesado 2 vezes, antes e depois das orações. Se na segunda vez ele resultasse mais leve, isso significava que os pecados haviam deixado seu corpo, e ele era inocente. Na Europa, eles eram mais frequentemente pesados contra a Bíblia ou outros objetos sagrados. Em acusações de bruxaria, balanças de bruxas eram usadas. Acreditava-se que uma bruxa não podia pesar mais do que uma certa quantidade, geralmente era cerca de 50 quilogramas. A lógica era que bruxas voam em vassouras e, portanto, devem ser leves. Se uma mulher pesasse mais, ela não podia ser uma bruxa. Na cidade holandesa de Oudewater, havia até mesmo uma câmara oficial para pesar bruxas. Mulheres de toda a Europa vinham lá para obter um certificado de que seu peso era normal e elas não podiam ser bruxas. Estes certificados custavam muito dinheiro, mas podiam salvar uma vida. Curiosamente, ao longo da história da Câmara, nenhuma mulher foi reconhecida como bruxa. Aparentemente, as autoridades da cidade estavam mais interessadas na renda da emissão de certificados. E, finalmente, o 10º método, que ainda é usado hoje, o detector de mentiras ou polígrafo. Sim, não se surpreendam. O primeiro protótipo do polígrafo apareceu na antiga China. O suspeito segurava um punhado de arroz seco na boca durante o interrogatório. Se o arroz permanecesse seco, a pessoa estava mentindo, porque o medo para a salivação.
O polígrafo moderno é muito mais complexo, mas o princípio é o mesmo: medir as reações fisiológicas do corpo. Sensores registram pulso, pressão, transpiração, respiração. Acredita-se que mentir causa estresse, que se reflete nesses indicadores. Mas será que é realmente assim? Estudos mostram que a precisão do polígrafo é de 70 a 90%, longe de uma garantia de 100%. Mentirosos experientes e psicopatas podem enganar o detector porque não sentem culpa, e pessoas inocentes frequentemente falham no teste devido ao medo do próprio procedimento. Existem até cursos sobre como enganar um polígrafo. Eles ensinam como controlar a respiração, tensionar sutilmente os músculos, pensar em algo excitante durante as perguntas de controle. Alguns colocam um botão em seu sapato e o pressionam para distorcer as leituras. Portanto, em muitos países, os resultados do polígrafo não são aceitos no tribunal como evidência, exatamente como os testes medievais. O que une todos esses métodos, do ferro em brasa ao polígrafo moderno? Eles são baseados na crença de que existe alguma maneira infalível de distinguir a verdade da mentira. Na Idade Média, acreditavam na intervenção divina, hoje, na infalibilidade da tecnologia. Mas a natureza humana é mais complexa do que quaisquer testes. A história mostra que cada um desses métodos poderia ser enganado com conhecimento, conexões ou dinheiro. Os ricos podiam comprar relíquias sagradas falsas para o juramento, contratar o melhor lutador para o duelo ou subornar o caçador de bruxas. Os pobres confiavam apenas na sorte e em sua própria engenhosidade. O sistema de justiça moderno está longe de ser perfeito, mas pelo menos é baseado na presunção de inocência e requer provas. Embora, se você pensar sobre isso, os jurados também emitem veredictos baseados em seus sentimentos e crenças, e a opinião pública nas redes sociais às vezes se assemelha a uma multidão medieval exigindo um teste de água. Então, talvez não estejamos tão distantes de nossos ancestrais? O mais triste em toda essa história é quantas pessoas inocentes sofreram por causa desses métodos bárbaros. Os historiadores calcularam que durante a caça às bruxas na Europa, de 40 a 60 mil pessoas morreram, e estes são apenas dados oficiais para um tipo de acusação. E qual desses métodos pareceu o mais selvagem para você? Talvez você conheça outras maneiras estranhas de estabelecer a verdade da história? Escreva nos comentários. Estou realmente interessado em conhecer sua opinião. E se você assistiu até este momento, significa que estava realmente interessado. Curta este vídeo. É a melhor maneira de dizer obrigado pelo trabalho feito e ajudar o canal a crescer. Inscreva-se no canal e certifique-se de clicar no sininho para não perder novos vídeos. Tenho muitas mais histórias incríveis do passado que ajudam a entender melhor o presente. Compartilhe este vídeo com amigos. Deixe-os saber também como somos sortudos por viver em uma era em que não precisamos pegar ferro em brasa para provar que estamos certos. E no próximo episódio, contarei sobre métodos que ajudaram criminosos a evitar punição ao longo dos séculos. E acredite, alguns desses truques ainda funcionam. Você aprenderá sobre identidades falsas, esconderijos secretos e brechas legais usadas pelos criminosos mais astutos da história. Lembre-se, justiça não é algo que é dado de cima, mas o que criamos nós mesmos, dia após dia, com nossas decisões e ações. Até a próxima e amigos,